infelizmente, chegou na igreja. Então, é um assunto pertinente. Vamos ver algumas informações que eu vou trazer que tem tudo a ver com esse texto. E para falar sobre isso, eu preciso dar um pontapé inicial nessa conversa aqui, nesse bate-papo nosso, nessas 2 quinta-feiras. Primeiramente, é que um dos maiores segredos da vida está na decisão que estabelecemos dentro de nós com relação aos nossos traumas e feridas do passado. É um dos maiores segredos da vida, querido. Tem 2 coisas que eu abordo, uma é no seminário de família e o outro é no seminário de cura emocional. Esse aqui é no seminário de cura emocional. Para mim são 2 segredos da vida. Primeiramente, seria aí na família, um dos maiores segredos é na relação que estabelecemos dentro de nós com os nossos pais. E para falar de ferida emocional, é entender a nossa história, entender o nosso passado e aprender a lidar com essas feridas. Então tem muita gente que paralisa na vida, porque não consegue desprender do seu passado. Inclusive, para você ter ideia, querido, algo que eu vou abordar aqui, para você ter ideia. Na semana que vem, eu vou falar sobre as prisões do passado, as desilusões do presente e sobre as inseguranças com o futuro. É o tema central da quinta-feira que vem que eu vou abordar. Inclusive, tem pessoas, querido, que hoje, nas relações, principalmente na igreja, e a gente vê isso, tem pessoas que não conseguem se desprender da própria internet, das conexões, sabe por quê? Porque ela não consegue mais se conectar emocionalmente com o ambiente que ela vive. Ela fica conectada online, às vezes está no culto, está necessitada da voz de Deus, está em casa, precisando conversar com o marido, precisando conversar com a esposa, pai precisando conversar com o filho, filho precisando conversar com o pai, mas não consegue se conectar, por quê? Porque uma fuga é se conectar na linha, né, que é online, é estar em linha, porque conectando online tem algo para falar sem expressar o sentimento da face, ou a expressão facial. Porque a internet, ela proporciona para você, anote isso que eu vou falar, ela tem o poder de aproximar quem está longe, mas ela tem o poder também de afastar quem está perto. Talvez nós estamos do lado do quarto dos nossos filhos, mas distanciado na alma, porque um está conectado com o Japão e o outro está conectado com a Ásia, com a Antártida. Totalmente oposto. Porque as conexões, estou dizendo, querido, eu vivo disso. Meu escritório é meu celular, meu WhatsApp, minhas agendas. Eu venho, minhas produções, isso aí tudo eu vou atrás, é internet, é Pinterest, é imagens.com, né? Então, assim, precisa disso. Mas quando as feridas são presas, quando a gente não lida com as feridas, isso aí se torna uma fuga. Por exemplo, você consegue hoje vivenciar casais, famílias, pais, filhos, que têm a capacidade de ficar 6, 8 horas maratonando uma série. Mas tem dificuldade de ficar 1 hora sentado ouvindo a palavra. Fica inquieto. Hoje você senta com um garoto de 15, 18, 20, um homem, uma mulher, uma moça, que em 1 mês lê um livro de Game of Thrones, as Crônicas de Fogo e Gelo. Um livro de 1018 páginas. Mas você vai perguntar se ele leu pelo menos um livro de Tito, que nem capítulo tem. É só Paulo escrevendo uns versículos. Você vai falar para ele você vai falar assim, Sofonias, ele fala, rapaz, nunca ouvi essa música não, que tipo de ritmo que é? Você vai falar assim de Miqueias, ele fala, rapaz, Miqueias, mas não tem Miqueias, eu até queria. Porque hoje, muita gente prefere se conectar com o mundo irreal para fugir das conexões familiares, se conectar olhos nos olhos, coração no coração, fazer leitura da face a partir da proximidade pessoal. Vou falar sobre isso. Eu vou trazer informações. Irmãos, eu falei para os irmãos, a musiquinha é boa, a mensagem é horrível. Só espero que os irmãos não deixem comprar o livro.
Tá ali o livro, tá? O livro é bom. Tá bom? Então, querido, essa é uma das maiores decisões. Olha que interessante. O que será que a psicologia fala sobre isso? Sobre essas feridas, sobre esses adoecimentos. Não tem como, por mais que nós vivemos num mundo cristão, temos a nossa vida espiritual, acreditamos no poder de Deus, é óbvio, na cura do Espírito Santo, mas não tem como desvincular daquilo também que é a ciência do processo. Você tem ideia? Olha só o que eu vou falar, que os irmãos me ajudem, tá? É um versículo bastante conhecido. Abra aqui para mim, por gentileza, meu príncipe. Deixa, pode até deixar aqui, que facilita para mim. Olha só, os irmãos me ajudem, tá? Ajuda o pregador. Eu sou igual o carro antigo, tá? Demora a pegar, mas quando pegar, sai um xaracatá aqui, viu? Sai um manto calamanto, sai um X para lá para trás, tá? Olha só, termina para mim esse versículo. O homem carnal discerne as coisas e o homem espiritual discerne as coisas? Não é. O homem espiritual discerne bem todas as coisas, tanto carnal quanto espiritual. Então nós temos que entender o mundo espiritual, as ações de Satanás, aonde a pessoa fica vulnerável com seu adoecimento emocional a ações malignas, obviamente, mas também tem a origem, tem a raiz disso, tem a originalidade desse problema. E isso a ciência ajuda a descobrir. Então vamos, pelo menos 3 coisas. Eu estudando, até estou fazendo psicanálise nesse momento, quando eu terminar esse curso, eu quero dar uma diminuída na minha agenda, porque eu quero fazer a psicologia, mas só que eu quero fazer presencial, 100% presencial. Mas estudando pelo menos 3 coisas eu quero abordar aqui, que a psicologia fala desses adoecimentos. Olha que interessante. Primeira coisa, mudança constante de humor e de temperamento. Fala de traumas e feridas do passado. Sabe aquelas pessoas que você não sabe se ela está bem ou não está? Você vai conversar com ela, ao mesmo tempo que ela está ali de boa, de repente vira, parece que o tempo fecha, começa a ter umas trovoadas, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tem gente que você precisa de discernimento do Espírito Santo para saber se está de bom ou de mau humor. A psicologia fala que essa mudança constante de temperamento e de humor fala de feridas. Normalmente, humor fala de vínculo com mãe. Normalmente, pessoas mal-humoradas teve problema com mãe no passado, principalmente na área da rejeição. Queridos, só sobre rejeição, eu gastaria aqui com os irmãos. No mínimo, sem exagerar. Como é que é seu nome? Yasmin? Sem exagerar, Yasmin. 2 horas só falando de rejeição para os irmãos, assim, ininterrupta. Eu sei o tanto que esse assunto é profundo, eu vou tocar um pouquinho agora nesse assunto. Mas quando fala-se pessoas normalmente mal-humoradas, fala de vínculo afetado, né, que é rompido ali com mãe. Quando fala de temperamento, não estou falando de personalidade, estou falando de temperamento, aquelas pessoas raivosas, né? Está aqui de boa, de repente dá um grito, não suporta isso. Fala de vínculo com o pai, porque a estrutura do homem é para suportar a vida lá fora. Lá fora é pressão, é bombardeio, né? A vida do homem, né? Vida com mãe fala de dentro, porque mãe é para dentro. No meu seminário eu falo muito bem sobre isso, sobre pai aponta a vida para o filho lá fora, mãe aponta a vida para o filho. Pai mostra como que a vida funciona lá fora, mãe mostra como que a vida funciona dentro de casa. Falo mais sobre isso no meu seminário. Então, mudanças de humor, mudança constante. Vamos lá, só para a gente assim, né? Como eu falei que é uma pregação, eu sei que vai ficar gravadinho ali, mas eu gosto da participação até para animar o pregador, tá? Vamos lá comigo então. Primeira coisa que eu quis abordar da psicologia, todo mundo lendo comigo, vamos lá. Mudanças. O ensaio ficou assim, uns 60% bom. 100% agora, como som de muitas águas. Todo mundo, vamos lá. Mudanças. Primeira coisa que eu quis abordar aí, que a psicologia fala sobre feridas e traumas do passado. Segunda coisa, queridos, reações desproporcionais a imprevistos e situações negativas.
Eu não estou dizendo que é bom notícia ruim, porque a própria notícia ruim já tem um nome explícito nela, né? Notícia ruim, não é bom. A questão não é o que fizeram, mas é a minha reação com o que fizeram. O problema não é o que falaram. Como é que é seu nome, mocinha? Maria Fernanda. Fernanda é o nome da minha primogênita, minha prima mais velha. Fernanda Rita de Abreu. Fernanda, o problema não é o que me falaram, é a minha reação com o que me falaram. Porque, querido, as coisas que me falam podem ser boa ou ruim. A minha reação é que vai condizer como é que está o meu temperamento e meu equilíbrio emocional. Porque nós estamos sujeitos a receber notícia ruim. Gente, vamos falar de Jó. Pai, pensa no como que aquele cara teve estrutura para receber na sequência, um atrás da Bíblia, fala assim, um terminando de falar, o outro chegou e trouxe a notícia ruim. A questão não é o que falaram para mim, mas é a minha reação com a notícia que trouxeram para mim. Às vezes o problema não está na pregação que me confronta, mas a reação ao confronto da pregação. Vou repetir devagar para você anotar. Às vezes o problema não está na pregação ruim que me confrontou, mas é a minha reação ao confronto que a pregação está me fazendo. Querido, uma das coisas que eu gostaria de trabalhar com mais tempo aqui, uma das coisas que isso revela é o orgulho. O orgulho é a plataforma que anuncia o adoecimento do trauma não resolvido. Pessoas orgulhosas, normalmente é o quê? Ela rebate com orgulho aquilo que ela não resolveu no seu passado. Normalmente, homens e mulheres que têm dificuldade, não é só da repreensão, mas da crítica. Marido que altera, aqui não acontece, não sabe onde acontece isso? Eu estava olhando, lá no interior da Nova Zelândia. No interiorzinho lá, que nem internet tem, lá acontece. No Brasil, em Goiás, no Rio de Janeiro, não acontece isso. A esposa chega, meu bem, poderia ser... Como assim não poderia ser? Nem espera a irmã terminar de falar, já vai engolindo. Resistência à repreensão revela quadro de depressão, cuidado. Mulheres que exige o perdão quando o marido erra, mas tem dificuldade até de falar, me perdoa. Pessoa errou, fica lá uma semana, deu uma linguagem goiana, não sei se tem aqui, fica matando a pessoa na unha, fica lá uma semana, fechada, cara fechada, aí ela erra, aí eu, meu bem, isso aqui não foi legal, eu sei, tá bom, esquece, deixa pra lá. Quando é, infelizmente, isso aí revela adoecimento, isso aí está ligado ao orgulho está ligado à prepotência, prepotência à arrogância, e a arrogância precede a plataforma da queda, nos seus próprios valores equivocados. Cuidado com isso. Ter cuidado com isso. Então tem gente que tem facilidade em repreender, mas dificuldade de ser repreendido. Tem algo errado. Tem gente que tem facilidade de brincar, mas apela quando brinca com ele. Tem algo errado. Tem alguma coisa desproporcional aí. Então é a reação. No livro você vai comprar lá, você vai estudar, que eu falo que é o primeiro tópico que eu trabalho sobre feridas, se eu não me engano, está no 3º ou no 4º capítulo, onde eu falo sobre a reação à rejeição. Normalmente, pessoa que tem dificuldade de repreensão, ela carrega síndrome de rejeição. Ela carrega alguma área, rejeição no ventre. Eu preciso tocar nesse assunto. Não vou entrar nele, mas eu preciso falar. Principalmente homens e mulheres, moças e rapazes que não têm a figura do pai, o pai foi de uma relação ou separou e foi criado por vô e vó, tio e tia ou por creches. Normalmente essas pessoas carregam a rejeição. Normalmente carregam. Porque não teve ali a afetividade necessária. Nossa, gente, 10 para as 9 aqui, não tem como. Meu Deus, eu preciso terminar amarrado. Eu nem li o primeiro versículo para os irmãos ainda, nem comecei a pregar, meu irmão. Estou na metade, é porque o assunto é muito grande. Normalmente essas pessoas, porque, vamos pegar uma mãe, né? O filho está ali pequeno, divorcia. Aí a criança já perde o pai, pelo divórcio. Normalmente fica com a mãe, normalmente. Aí o pai
que não assume sua responsabilidade, como deveria, pelo menos, aí a mãe vai fazer o quê? Deixar para poder trabalhar. Então ele já perdeu o pai, agora ele perde quem? A mãe. Todo vínculo afetivo saudável é produzido na pessoa do pai e da mãe. Quando um ou outro se rompe, tem ferida no futuro. Porque ali está o primeiro ambiente. É ali a nossa origem. A minha origem é do meu pai e da minha mãe. Estou falando de origem em Deus. Deus sonhou comigo desde antes da eternidade, como sonhou com você. Mas a minha origem aqui na terra é produzida a partir de pai e mãe. Então, meus vínculos saudáveis ou não é pai e mãe. Isso é um assunto que eu deveria entrar nele, mas infelizmente, não quis dizer infelizmente, mas pelo tempo não permite, talvez eu possa entrar um pouquinho aí mais na próxima semana. Então, primeiro eu falei, mudanças, os irmãos repetiram, constante de humor e temperamento. Todo mundo lendo comigo como o som de muitas águas, vamos lá. Reações. Bom ensaio. Vamos melhorar agora para filmar. Vamos lá. Todo mundo. Reações. Normalmente essas pessoas, carregam aí traumas e feridas. Terceira coisa que eu vou abordar aqui, rompimento e bloqueio de vínculos afetivos. Normalmente uma pessoa com dificuldade de afeto, ou de dar ou até de receber, carrega problema com mãe. Por quê, pastor? Pela própria origem da palavra. Qual que é o único lugar no planeta, na vida humana, aonde se encontra um feto? É na onde? Em uma? Que é a origem da palavra afeto. Normalmente, pessoas têm dificuldade afetiva de dar ou de receber. Carrega cordão umbilical rompido com mãe. Agora, detalhe, escute isso que eu vou falar, você nunca mais vai esquecer disso que eu estou falando. Cordão umbilical só corta fisicamente, emocionalmente carregamos para o resto da vida. O que vai depender é que tipo de alimento, de vivência que nós estamos recebendo desse cordão umbilical. O cordão umbilical é que faz a criança viver dentro da mãe, correto? Inclusive dentro de uma bolsa de água. A questão é o que eu estou recebendo, porque fisicamente ele é cortado no nascimento, mas emocionalmente é combustível para o resto da vida. Ou é combustível ou é falta dele. É as relações que vão dizer. Então, queridos, come ainda. Gente, como é que pode? O tempo aqui voa, gente. Os irmãos seguram mais uns minutinhos comigo? Pode ser? Fica com raiva. 10h30, beleza. Estou brincando, tá? Goiânia é brincalhão. Até por causa do conteúdo, só não deixe de vir semana que vem não, tá? Olha só esse texto que eu vou ler com os irmãos. Olha só que texto interessante, querido. De Gênesis 41. Beleza, maravilha. Como dizia minha filha pequenininha, é mavavioso, pai, mavavioso. Olha só esse texto. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Olha que interessante esse texto. Nós estamos falando de José do Egito, aquele camaradinha de Gênesis 37, onde começou a ter sonhos. Depois os irmãos criaram um problema, era o primeiro filho da mulher que Jacó, mas Israel amava. Agora olha que interessante. A Bíblia diz que em tudo Deus era com José. Em tudo Deus era com José. Mas José carregava um problema seríssimo na vida dele. Vamos lá. José colocou o nome do primeiro filho dele. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Até aí tudo bem. Paulo inclusive valida isso lá na frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para a questão diante de mim. É um texto que eu vou ler ele muito na semana que vem. Olha só que interessante, queridos. Até aí tudo bem. Mas ele continua dizendo: e de toda a casa do meu pai.
José colocou o nome do filho dele, de Deus me fez esquecer do meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Agora, detalhe, querido. Imagina José chamando o filho dele mais velho para vir almoçar. Esqueci do meu pai, vem almoçar. Minha família morreu para mim, vem almoçar. Meus irmãos não existem para mim, vem tomar banho para ir para a escola. Minha mãe não existe para mim, vai dormir. Os meus primos, eu não quero saber de primos, tio e avós, porque está dizendo que Deus, olha só, Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai. Opa! De toda a casa do meu pai. Ele me fez esquecer da minha mãe, da minha tia. E detalhe, querido, depois você acompanha a história, principalmente do capítulo 43 ao 47, que quando os irmãos vêm ter com José, quando o seu pai sobe, ele recebe os irmãos, ele não pergunta em nenhum momento pela mãe, nem para saber como que a mãe estava, como que existia, o que aconteceu com o memorial dela. Sabe por quê, querido? Porque uma coisa que a pessoa faz quando ela está ferida no passado, ela aborta as suas relações. E detalhe, em nome de Jesus, igreja, vou plagiar o apóstolo Paulo, eu rogo-vos pelas misericórdias de Cristo. Quando um pai e uma mãe não resolvem sua ferida do passado, ela materializa essa ferida no coração dos filhos. José materializou no filho. O seu nome vai ser meu pai. Eu sou ferido com meu pai, eu sou ferido com a minha mãe, eu sou ferido com meus irmãos. Eu não quero saber de cunhada, eu não quero saber de sobrinho, eu não quero saber de avô, eu não quero saber de avó, eu não quero saber de tio, de ninguém da minha família. Os filhos de José carregavam a ferida que ele tinha no coração. Cuidado, queridos, quantos jovens a gente atende hoje? Quantas moças a gente vai conversar hoje? Quantos rapazes que falam assim, pastor, eu casar para viver um inferno que meu pai e minha mãe vivem dentro de casa? Nunca! Eu querer ser o que meu pai e minha mãe é? Nunca! Por quê, querido? Quando um pai e uma mãe não resolvem a sua ferida, materializa no coração dos filhos. E detalhe, a reação dos filhos é desprezo e rejeitar pai e mãe. Filhos rejeitam a vida quando os pais materializam a ferida no coração deles. José era homem de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que em tudo Deus era com José. Mas ele materializava no filho. Deus. E detalhe, querido amado da minha alma, José trazia Deus para a jogada. Falava, irmãos, como que em sã consciência eu vou dizer que Deus me fez esquecer dos meus pais? Sendo que qual que era a promessa de primogenitura? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de seus antepassados. Vira e mexe, você vê isso principalmente no Velho Testamento. O Deus dos seus antepassados, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, o Deus do seu bisavô, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É como em sã consciência eu vou dizer que Deus apagou da minha mente, do meu coração, os meus pais, os meus irmãos. Como é que fica Timóteo, então? Paulo escrevendo para Timóteo, capítulo 5, versos 7 e 8. Que é o texto base da introdução do meu seminário de família na sexta-feira. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, fala assim, ó, Timóteo, ordene, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Agora, como que eu vou dizer que Deus me fez esquecer da minha família? José, ele ficou distante da ferida dentro da família, mas ele não ficou distante da ferida dentro dele. Ele se distanciou da família que o feriu, mas ele não se distanciou da ferida que ele carregava, ao ponto de materializar no filho. Não, imagina comigo, meu irmão, não estou exagerando, não, a Bíblia está dizendo. Vem cá, meu pai morreu para mim. Quantas pessoas se relacionam na vida? Dentro dela o pai já morreu, a mãe já morreu. O pastor fala, ó, entra por aqui, sabe por quê? Porque na verdade não é a raiva do que o pastor prega,
É a ferida da revolta que tem com o pai. Às vezes não é. Às vezes eu atendo assim um casal, reverendo. Eu sento com um casal aqui, você está conversando ali, o rapaz começa o homem começa a desabafar, a mulher começa a desabafar. Sabe quem você está vendo ali? Aquela menininha abandonada pelo papai quando era pequenininha. Aí ela materializa no marido a carência do pai. Vou falar devagar para você notar. Quando as feridas não são resolvidas do passado, a moça e o rapaz, o homem e a mulher, materializa no cônjuge a ferida que teve com o pai. Quantos maridos estão casados com suas mães, emocionalmente? Por quê? Porque a carência de mãe é reproduzida na vida da esposa. Aí começa a querer que a esposa produza aquilo que a mãe não produziu. E isso, querido, é um abismo onde eu já vi gente divorciar por isso da mulher gritar e falar assim: pastor, eu não aguento mais esse homem, porque parece que eu estou casado com um menino. Parece que eu estou casado, não vira homem. Não se posiciona, mas por quê? É aquele menininho lá de trás, que a mãe o pai largou a mãe, foi viver suas aventurinhas sem vergonha. Aí a mãe, para poder sustentar a casa, porque a mulher faz isso mesmo, teve que trabalhar, teve que ajudar, teve que fazer alguma coisa. Aí teve que deixar menina. Aí detalhe, com o tempo, acaba casando com outra pessoa, que é normal. Qual que é a primeira coisa que faz com o filho mais velho ou com a filha? Deixa onde está e começa uma nova vida com outros irmãos. Aí começa a síndrome da perversidade da rejeição. Aí a reação do filho é o quê? Fazer tudo o contrário que o pai e a mãe um dia ensinou na vida. E às vezes quem está gritando, eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza do que Deus está fazendo aqui hoje. Pessoas que estão me ouvindo, e ouviu essa ministração, esse pedacinho, claro que ouviu tudo, mas esse pedacinho está fazendo você lembrar daquela cena de um portão fechando, as costas do seu pai, você nunca mais viu ele. Ou as costas da sua mãe indo para trabalhar e tendo que te deixar. Você ficando em casa, às vezes sendo violentado, sendo abusado. Que aí eu sei do que eu estou falando. Porque por mais, eu tive pai e mãe a vida inteira. Meus pais vão fazer 50 anos de casado. Mas quem está falando com vocês é um homem que não só sofreu doenças na vida física, desde os 3 meses. Mas eu, infelizmente, carrego 3 abusos na minha infância sexuais. Eu sei o que eu estou falando para os irmãos. Eu sei a dor que é de um menino com 5 anos. Meu primeiro abuso que eu sofri foi a primeira vez que eu pensei em suicídio. Eu, com 5 anos de idade, pensei em suicídio. Porque isso rouba a inocência. E quando um pai e uma mãe abandonam um filho, você está roubando a inocência. Você está roubando a infância daquela criança, de crescer com saúde. Aí fica um jovem, adolescente rebelde, pensando em sexo. Aí o pai e a mãe, para compensar, deixa os meninos desenfreados em internet. Menino com 5, 8 anos, que já recebe celular de última geração de presente. Porque o pai quer compensar a ferida. E no capítulo 6, vocês vão ler nesse livro que da compensação da ferida é um dos maiores abismos que os pais jogam os filhos. Querer compensar. Vou fazer pelo meu filho aquilo que eu não tive. Ou aquilo que fizeram comigo eu não vou fazer com ele. Meu pai foi rígido comigo, eu vou deixar meu filho solto. Cuidado, que uma das piores coisas que tem é a compensação da ferida. Eu trabalho um capítulo só sobre espiritualização da ferida, compensação da ferida e a propagação da ferida. Normalmente quem compensa a ferida na vida de um filho, amanhã ele vai propagar na vida de outra pessoa. É terrível esse adoecimento, querido. Terrível esse adoecimento. José estava compensando na vida do filho. E ele não parou, meu irmão. Até uma incoerência aqui. Ele não parou. O primeiro, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, toda a casa do meu pai. O segundo deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde o quê? Tem o quê? Todo mundo. Deus me fez crescer na terra onde tenho? Aonde? Tenho sofrido. Mas é interessante. Como que é o primeiro nome do filho dele? Deus me fez esquecer de quê? Se ele me fez esquecer, agora vá na etimologia da palavra. Pode ir na etimologia da palavra. Tenho. Conjuga para você ver. Eu tenho presente. Vamos salvar. Não. Presente contínuo.
Como que o nome do meu primeiro filho, Deus me fez esquecer? Mas no segundo ele fala, Deus me fez crescer na terra onde eu tenho, está no presente contínuo. Eu tenho sofrido. Ou seja, ele colocou uma incoerência no nome do segundo filho. Você já imaginou ele chamando o segundo filho dele para ir para a escola? Meu sofrimento, vamos para a escola. Eu tenho sofrido, vem dormir. Eu tenho sofrido, fala com o seu irmão que ele sabe. Eu tenho sofrido, vamos para o culto. Eu tenho sofrido, vamos orar. Eu tenho sofrido, vai dormir. Eu tenho sofrido, vá para sua mãe. Ele está dizendo, Deus me fez crescer na terra onde eu tenho sofrido. Tem muita gente que sofreu há anos, mas ele carrega na sua dor e nos seus traumas como se tivesse acontecido ontem. Olha a incoerência de José, meu irmão. Querido, no nome de Jesus, eu rogo-vos pelas misericórdias de Cristo, que possamos avaliar nossas relações e entender que estamos materializando às vezes na igreja, na liderança da igreja, nos grupos pequenos, no trabalho. Quantos homens e mulheres não conseguem submeter a patrão, a supervisor, a gerente? Por quê? Porque eram rebeldes com seus pais e materializa isso na vida social. Não consegue submeter na igreja, porque é ferida emocionalmente. José, querido, materializou toda a sua vida de sofrimento na vida dos filhos. Toda a sua vida de sofrimento. Quantas pessoas, às vezes, preferem propagar, materializar a ferida do que parar e resolver? Que olhar para dentro de você e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha esposa? Eu estou gritando no coração dela o sofrimento que eu tive com a minha mãe. Eu estou gritando no coração do meu filho aquilo que eu vivi com meu pai. Ei, olhe para mim, em nome de Jesus, igreja. Você não é fruto de fracasso do seu pai. Você é uma promessa de Deus para mudar a história da sua família. Então pare de carregar as desculpas daquilo que você viveu com seus pais no passado. Resolva hoje, vamos viver melhor amanhã. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanços para a questão diante de mim. E como que Paulo completa esse versículo? Prossigo para o meu alvo, que é a minha soberana vocação de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Às vezes nós arrumamos desculpa, irmãos. É desculpa. Estamos carregando os fardos aí, culpando esse ou culpando aquele. José carregava desculpa. Agora, detalhe: José estava numa terra distante do seu sofrimento. Mas quando ele não enfrentou o sofrimento dele, Deus levou o sofrimento até a porta dele. Depois você lê o texto, de 37 a 50. Os irmãos vão bater na porta da casa dele. Agora olha que interessante, duas coisas que eu quero trazer aqui. Que José faz. Primeira coisa, ele aborta emocionalmente os seus vínculos familiares. Ele decidiu abortar ao ponto de pôr o nome do filho. Não quero saber da família do meu pai, de ninguém. A promessa para José era o Deus de Abraão, Isaac, e quem que era o último? Quem que era Jacó na vida de José? O que José era de Jacó? Perdão, corrige. O que Jacó era de José? Quando não resolvemos as nossas feridas, até a promessa de Deus a gente apaga. A bênção da primogenitura era o quê? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está sobre você. Isso é muito sério, querido. Quando eu não resolvo a vida com meus pais, amanhã eu apago a promessa da minha filha. Vou repetir devagar, para você anotar. Quando eu não resolvo, quando a minha esposa não resolve as feridas com os pais, amanhã eu e ela estamos apagando a promessa na vida da Isabela. Querido, isso é sério. Abortar os vínculos familiares. E a segunda coisa, ele bloqueia literalmente a família para manter distância da origem da ferida. A febre, o sintoma principal da ferida de José qual que era? Quando jogaram ele num buraco para poder vender ele para o Egito como escravo. Quando a pessoa não resolve as feridas do passado, você pode até andar como livre, mas emocionalmente e sentimentalmente continua escravo das feridas. José se tornou governador, o lugar mais alto,
abaixo só de Faraó, aquela mulher que tentou assediar José, que ele era servo daquele camarada, José se tornou líder dele, porque Faraó falou assim: abaixo de mim, José, e colocou o anel no dedo dele. Então José atingiu o seu mais alto nível profissional, mas dentro dele ele carregava aquele menino que chorava na caverna onde os irmãos jogaram. E sabe qual que era a palavra de José quando ele estava no buraco, lá na caverna, quando os irmãos dele jogou? Não façam isso comigo, por favor, me tirem daqui. Quantos filhos estão gritando: pai, não faz isso comigo, pai, mãe, não faz isso comigo, me estende a mão, me ouça, mãe, me ouça, pai. Quantas mulheres estão dizendo: marido, não faça isso comigo. E o adoecimento chega e ninguém abre o coração. Quando vê amanhã, divórcio, revolta, depressão, escravo de remédio, desilusão. Quinta-feira que vem, meu irmão, eu vou falar sobre amargura, melancolia e ansiedade. É o tripé de pontapé inicial para a depressão, ou para as esferas da depressão, que eu gosto de falar, porque a gama é muita. José, ele bloqueia literalmente seus irmãos, ao ponto de quando os irmãos chegam até ele para pedir comida, na porta da casa dele, José reconhece os seus irmãos. Os irmãos não reconhecem José, mas ele reconhece os irmãos. E como que ele conversa com os irmãos dele? Em outra língua. Ele traz um intérprete, porque ele fala em egípcio, e o intérprete vai traduzindo. Quando uma pessoa está ferida com o passado, ela fala a língua que o outro não entende. Quantos maridos, não é possível, nessa casa parece que eu falo em outra língua, em inglês, ninguém entende o que eu falo. Aí a mulher fala: não, é você que não entende o que eu falo. Aí o filho e a filha falam: não, pai, você e minha mãe que não entendem o que a gente fala. Aí o pai e a mãe falam: não, filho, vocês é que não entendem o que a gente fala. Sabe por quê? Porque a ferida do passado bloqueia a comunicação. Vou falar devagar. A ferida do passado bloqueia a intelectualidade da comunicação. O que era fibra ótica, meu querido, volta a ser uma fibra rompida. A internet cai, a internet do amor, a internet verbal, a internet espiritual. Aí fica insistindo naquilo que não é, desejando aquilo que talvez seja, procurando quem bom que fosse. Tem crente ferido, sabe como é que ele vive? Que bom que fosse, talvez seja, quem sabe será. Eu sou totalmente pessimista. E não entende que a Bíblia fala o quê? Assim é. Imperativo, assim é. Nós não vivemos com uma vida familiar, que bom que fosse, talvez seja, quem sabe será. Nós vivemos uma família de Deus que assim é. Sarada em seus problemas, vivenciada nas suas relações, abraçando as verdades. O que a Bíblia fala? Vivendo a verdade em amor, unido pelo auxílio das juntas, um organismo conversando com o outro, ligado pelo auxílio das juntas, como corpo, bem ajustado, totalmente ligado, um comunicando com o outro, mão comunicando com o pé, pé comunicando com a cabeça, pescoço comunicando com o joelho. A dor pode ser lá no dedão, meu irmão, mas é o corpo inteiro que sente. Quando isso bloqueia, querido, talvez a pessoa sente dor isolada, mas porque a comunicação está quebrada, não consegue falar. Lembra como que eu comecei essa ministração? Quando a boca cala, a ferida sara. Quando a boca cala, a ferida fala. Quando a boca fala, a ferida sara. Porque quando a boca fala, a comunicação: meu bem, não estou legal. Senta aqui, vamos conversar. Ô, minha esposa amada, eu não estou bem. Queria conversar com você. Pai, mãe, senta comigo, eu não estou legal. Por isso que a maioria fica vivendo uma vida oculta, principalmente na pior ou na maior, é a maior e a pior fuga de escape: pornografia e masturbação. É um mundo ilusório, porque libera a endopamina, que dá aquela sensação de alívio, a pessoa se desconecta, principalmente no momento do orgasmo. Mas depois, quando cai a ficha, vê o abismo que está, porque vive num mundo de ilusão. Quem é na terra que vive em um mundo de ilusão, irmãos? Vive num mundo de irreal, de super-herói. Quem? Quem é que vive no mundo assim, irmãos? Menino. Ferida do passado atrofia o amadurecimento das pessoas. O que Paulo fala? Quando eu era, falava como? Discorria como?
Mas agora que cresci, abandonei as coisas de menino. Eu preciso olhar para dentro de mim e resolver coisas. Irmãos, quem é que briga por causa de bola? Quem é que é ruim de bola, mas ele é o dono da bola e tem que colocar ele para jogar? Se não me colocar, eu vou embora, acabou o jogo. Eu não sei. Nós tivemos infância, tá? Essa meninada aí. Quem é daquela época? Gospe aqui quem for mais homem. Voltei no tempo do ronco agora, né? Momento de descontração evangélica. Gospe aqui quem for mais homem. Fala mal da minha mãe não, rapaz. Fala mal da minha mãe não. Quem é que briga por causa de boneca? Menino. E nós estamos vendo um mando de gente marmanjo, os bebezões de 85 quilos, brigando como menino dentro de casa. Tem casal, gente, que você vai atender, você não tem que levar a Bíblia nem oração, você tem que levar pirulito e chupeta. Que é 2 meninos. E sabe qual é a característica de menino? A susceptibilidade. E a susceptibilidade, sabe o que é? A sinceridade. E normalmente estamos sendo sinceramente infantis. Sabe o que é a susceptibilidade? É aquele menino que dá birra no supermercado por causa de bombom, por causa de chocolate, por causa de brinquedo. Aí ele é susceptível à situação. Aí ele vai lá e dá o brinquedo do pai, dá o bombom, dá o chocolate. O que o menino faz na hora? Fica calado, para de chorar. Mas quando o chocolate acaba, o que ele faz novamente? Chora de novo, porque é susceptível à situação. E não é a susceptibilidade na sinceridade, mas é a verdade em Cristo, na maturidade pela sensibilidade do Espírito Santo. Nós não temos que ser susceptível aos traumas do passado, mas ser sensíveis à voz daquele que nos cura. E não só cura como sara. E às vezes olhamos para a igreja como menino brigando por causa de cargo, por causa de oportunidade. E dentro de casa são meninos brigando por causa de controle de televisão. Mas não tem a capacidade de falar assim, eu preciso de ajuda. Então não tenhamos a susceptibilidade na nossa sinceridade. Mas sejamos maduros na nossa sensibilidade. Porque a minha sensibilidade vai poder entender as dores da minha mulher. E a sensibilidade dela vai poder entender minhas dores. Aí não é por aquilo que me dão, mas é por aquilo que eu sou na vida do outro. Porque eu não sou mais susceptível. Porque eu não sou menino. Eu não sou menina. Eu sou sensível à voz daquele que me chamou. Pois Cristo crescia em graça e sabedoria. E o que Paulo fala para nós, irmãos? O que Paulo fala? Até que cheguemos à estatura de varão o quê? Perfeito. Esse perfeito não é sem pecado. Esse perfeito é maduro. Entendendo a vida, as relações. Vamos parar de ser menino. José era homem de Deus, líder de uma nação e de um planeta. Porque alimentou o mundo da época. Mas era menino dentro dele. Porque quando viu o irmão, só você ler o texto. Quando ele reconheceu os irmãos, ele saiu para gritar no seu quarto e chorar. Maquinou para o irmão ser acusado de roubo. Ele que mandou coloca isso aqui na bagagem do meu irmãozinho de Benjamim. Arquitetou o irmão para ficar preso. Quantas pessoas não resolvem sua ferida do passado? Você manipula a situação para manter o outro preso a você. Eu vou repetir devagar. Quando você não resolve, quando eu não resolvo as minhas situações do passado, eu manipulo a situação para manter as pessoas presas a mim, como escravas e não como pessoas livres. O assunto é sério, meu. E eu nunca preguei tão calmo na minha vida. Eu confesso para os irmãos, ficaria 3 horas com dor. Os irmãos sabem como é que eu sou. Esse apoio aqui não é porque é cansaço não, viu? É para aliviar minhas dores. Mas eu pregaria 3 horas esse assunto aqui com os irmãos, sem cessar, sem intervalo. Que eu sei do que eu estou falando. Eu sei dos traumas que eu carrego, devido aos abusos e às intercorrências que eu sofri na minha infância. E a vida, com sofrimento, foi aprendendo, foi me fazendo a lidar. Não tive ninguém para me instruir, não tinha uma pregação dessa aqui não, meu irmão.
Há 30 anos atrás, pode perguntar aos irmãos que têm mais ou menos meu tempo de fé ou mais, se existia pregação como essa antigamente. Não existia. Quando falava em depressão, falava que era o quê? Diabo, capeta, demônio. Às vezes é o capeta do irmão que não muda. Satanás fala assim, olha, não tem nada a ver com isso não, tá? É ele que é chato mesmo, arrogante, é orgulhoso, não tem nada a ver com isso, ó, vai para lá. Põe eu não nessa jogada não. Estou dizendo que o capeta não atua, porque é vulnerável. Toda pessoa adoecida emocional, ela fica vulnerável. Mas tem coisa que não é não, tem coisa que é orgulho, é imaturidade. Irmãos, é só parar para pensar. A origem da palavra maturidade é maduro mais idade. Eu e você precisamos entender a nossa idade de sermos pessoas maduras. Quantos anos você tem, menino? Seja inteiro, como um menino de 14 anos tem que ser. Não fica querendo caminhar como um menino de 8, mas também não precisa ser um de 20. Seja inteiro como um menino de 14 anos. Respeite os seus pais como um menino de 14 anos tem que respeitar. Viva na igreja a espiritualidade como um menino de 14 anos tem que viver. Já se colocando como homem, não como menino. Quantos anos você tem, filha? 14 anos, mesma proposta, e você? 15 anos, seja inteira, cante como uma menina de 15 anos tem que cantar, inteira. Não queira ser uma menina de gugu dadá de 8 anos cantando palavra errada, mas também não queira antecipar e ser uma de 25. Maturidade não é ter mais idade para ser maduro, é ser maduro na idade que você tem. Vou repetir devagar, para você anotar. Maturidade não é ter idade para ser maduro, é ser maduro na idade que você tem. Uma menina de 14 anos sendo madura como uma menina de 14 anos tem que ser. Obedecendo o pai, honrando a Deus, lendo a palavra, cantando louvores, falando não para as coisas erradas, falando sim para aquilo que é certo. Como uma menina de 15 anos. Quem mais aqui tem? Você aí, de óculos. Quantos anos? Seja inteiro como uma menina de 16. Não queira ser da idade dessa menininha. Talvez seja, acho que é sua irmã. Talvez seja sua irmã. 2 anos ela tem. Mas também não precisa ser de qualquer idade da mamãe. Se não puder falar, não tem problema não. Vamos supor que ela tem 24. 24 anos, não queira ser de 24 da idade da mãe. Seja inteiro. Maturidade é ser maduro na idade que você tem. Seja inteiro como um menino de 20. Não fica na barra de papai e mamãe como aquela menina de 2 anos tem que ficar e depende. Mas também não precisa querer voar sozinho, sendo que você ainda tem papai e mamãe para poder ouvir, orientar, se tem igreja. Seja inteiro como um menino de 20, como eu tenho que ser inteiro como de 46. A vida proporciona isso. José era grande em liderança, mas era menino em sentimento. Era menino bicudo, porque não conseguia se resolver com o seu passado. Irmãos, eu não entrei na mensagem, ainda estou na introdução. Que é muito assunto. É muito assunto. Perdoa a empolgação e a eloquência. É porque eu sei do que eu estou falando. Eu sei que é sentar numa cama e chorar pelas dores do passado sem saber o que fazer. Imaginando que nunca ia ser ninguém na vida. Meus pais não conheciam Deus, eu não posso culpá-los. Quanta gente culpa pai e mãe. Querido, meus pais e meu pai e minha mãe já carregam suas dores. Para que eu vou acrescentar dores e culpa para eles? Meu pai não teve pai a vida inteira, ele é o mais velho de 10. O meu avô morreu, meu pai tinha 14 anos e a caçula tinha 3 meses de nascido. Meu pai carrega dores, meu pai não teve infância. Teve que trabalhar com a minha avó para sustentar 9 irmãos. Minha mãe carrega dores. Então eu tenho que parar de desculpa, de ficar culpando esse ou aquele. A vida bate, meu irmão. A vida bate. Se tem alguém de dores que a vida bateu, está aqui falando com vocês. Que a vida põe de joelho e põe no chão. E tem hora que faz você deitar. Ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Então vamos parar de culpar esse ou aquele. Não nos tornemos vítimas dos nossos fracassos. Vamos aprender com os nossos erros, levantar a cabeça e continuar, porque a vida não para. A vida continua. Eu tenho que olhar para dentro de mim, das minhas dores, das minhas revoltas, dos meus problemas do passado, e olhar para o meu futuro e ver que tem uma menina dependendo de mim, uma mocinha que hoje está com 15, tem uma esposa que depende de mim. Então eu tenho que levantar a cabeça, aprender com os meus erros e continuar, porque a vida não para, não para. Tem hora que o Espírito Santo tem que gritar dentro de nós.
que está lá dentro da caverna da vida, como Elias estava. Elias acabou de destruir profetas, meu irmão. Fogo do céu. Aí uma ameaça de uma mulher fez Elias querer a morte e ir para a caverna. Para Deus falar assim: Elias, sai dessa caverna porque longa é a tua caminhada. Você não entendeu, Elias? Tem um Eliseu te esperando, Elias. Tem um menino que vai receber tua unção. Você ficar aí, a vida vai parar, mas a vida não para. Elias, sai dessa caverna porque longa é a sua caminhada. Quantas pessoas estão presas nas cavernas das feridas do passado? Mágoa de marido, mágoa de esposa, mágoa de filho, filhos magoados com seus pais, mágoa de igreja, mágoa de ovelhas. Pelo amor de Deus, irmãos, nós somos igreja de Cristo, nós somos filhos de Deus. Lidar com as feridas do passado é reconhecer quem nós somos nele. Capaz de superar não é fácil, meu irmão. Não é fácil superar. Você acha que foi fácil olhar para dentro de mim? Vivenciar. Irmãos, eu lembro de cada detalhe, até do horário. Eu lembro até da roupa que cada abusador, um homem, 2 homens e uma mulher. Foram sessões e sessões de abuso. Você acha que é fácil olhar para dentro de mim, olhar para a minha história e não replicar isso na vida de um filho, de um casamento? Imaginou eu colocando o nome da minha filha? Eu fui abusada, vem tomar banho. Você imaginou? José fez isso. Mas precisou de um bálsamo vindo do céu. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho de Deus. Se puder colocar essa música, poderia chamar o pessoal, mas eu sei que Deus está falando com todos nós aqui. Até eu vou querer assistir de novo, porque Deus está falando comigo, meu irmão. Vou mandar essa minha filha, amor, ouvi uma mensagem hoje, pensa num pregador, gente boa. Homem até bonita, pô. Eu vou mandar a ministração aqui para ela. Aliás, já está com ela. Provavelmente ela e minha filha estão me assistindo ao vivo. Que eu mandei para ela o link. Se estiver aí, pode colocar ela baixinha, aquela versão do Fernandinho, bem tranquila. Põe bem baixinho, já não sou mais escravo. Se tiver outra versão também, não tem problema não. Contando que seja mais suave a música. Olha só. Quem semeia um pensamento, colhe um feito. Quem semeia um feito, colhe um hábito. Quem semeia um hábito, colhe um caráter. Quem semeia um caráter, colhe um destino. Destino aí fala de propósito, futuro, vocação. Queridos, toda pessoa que tem problema no seu futuro, no seu destino, é porque ela está deformada no seu? Quando o caráter é deformado, é porque não é bem feito os seus? E se o hábito está errado, é porque ela não colhe bem os seus? E os seus feitos não são maravilhosos porque está contaminada no seu? Lidar com as feridas do passado é primeiro ter mudança de mentalidade. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pensamento, porque aí sim vocês vão experimentar a boa, perfeita e vontade de quem? Quem não lida com as feridas do passado não consegue experimentar a vontade de Deus. José fazia o que Deus queria, mas não entendia o que Deus queria fazer através dele. José fazia o que Deus queria, mas não entendia o que Deus queria fazer através dele. Vou terminar nisso aqui. Será que travou? Olha isso. Passa para mim para o próximo aí, acho que travou. Olha só que interessante. Eu sei que pensamentos tenho tido de vós. Pensamentos de paz e não de maldade. Para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então vocês vão me invocar. Vocês passarão a orar a mim e eu ouvirei vocês. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração.
resolvido no seu sentimento e nas suas emoções.